Olá, seres de luz. Vamos continuando a nossa jornada, dentro do livro do Eco, E hoje nós temos a terceira parte do primeiro capítulo. Vê que o negócio é tão forte que a gente teve que ir dividindo, né? Nessa parte ele fala da questão de como se tivessem três pessoas dentro de cada um. São três egos, Ou três versões do eu. E ele traz essa reflexão para a gente entender o que cada parte está correspondendo. Então, a primeira, ele fala que é a personalidade. A palavra personalidade é bonita e vem do teatro grego. E foi isso o que aconteceu. No teatro grego, eles tinham apenas uma máscara. E ele faz uma relação dessa parte da personalidade como máscaras, Parece que a voz está vindo da máscara, mas não se conhece a verdadeira face. E ele começa a trazer toda a reflexão das diferentes máscaras que nós temos ao longo da vida, ao longo do dia a dia. Por exemplo, quando nós estamos numa postura de superioridade, de ser chefe ou líder de uma situação, as pessoas que estão escutando a gente tem uma postura com relação a elas. Quando tem uma figura acima da gente, nós temos uma outra postura, nós agimos de uma forma diferente. Torna-se praticamente automático essa mudança. E ele cita dessa forma mesmo. Torna-se praticamente automático, de modo que a pessoa não precisa mudar, pois a cara muda por si. Quando olha para o patrão, ela está sorrindo, e quando olha para o funcionário, o sorriso desaparece, e ela adota uma postura rígida, tão rígida quanto o patrão em relação a ela. Quando o patrão dela olha para o próprio patrão, ele sorri. Em um único momento, a pessoa pode mudar sua fisionomia muitas vezes. É preciso ficar muito alerta para saber quantas caras se possui. Inúmeras. Não podem ser contabilizadas. Então, consequentemente, esse primeiro eu é o ego. Essa é a primeira, essa é o primeiro eu do indivíduo, a pessoa falsa, ou chame-a de ego. E devido a essas faces substitutas, o indivíduo não sabe quem ele é, e não pode saber, pois as faces mudam tão rapidamente e são tantas que ele não pode confiar em si mesmo. Ele não sabe exatamente qual face é a dele. Na verdade, nenhuma dessas faces é dele. E é aí que a gente se depara até nas questões quando a gente conhece pessoas novas na nossa vida, Muitas acabam adotando um padrão, um comportamento que está longe de ser a essência, está longe de ser quem ela realmente é. Mas num intuito de agradar, de ser aprovado em meio ao convívio da outra pessoa, de outras pessoas, num grupo, adota-se um padrão diferente, adota-se uma máscara diferente, Isso, não digo que está errado, nem que está certo, mas é vazio, gente? Tu não consegue entender realmente quem é a pessoa que está ali à tua frente. E quando a gente vai pensar até na parte de relacionamentos, a questão amorosa mesmo, nossa, às vezes tu passa anos com a pessoa e mesmo assim tu não vai ver todas as máscaras sendo despidas, ainda vai ter muitas máscaras ainda, Então para que usar máscaras frente a pessoas que você ama? Qual é o receio de mostrar quem você é realmente sem as máscaras? Pense, reflita sobre isso. E as pessoas Zen dizem: a menos que você conheça sua face original, não vai saber o que significa Buda.
pois Buda é a face original da pessoa. O homem nasceu um Buda e está vivendo uma mentira. Não importa se o indivíduo é cristão, hindu ou muçulmano, essa face tem que ser abandonada, porque essa não é a verdadeira face. Essa face lhe foi dada por outros e o indivíduo foi condicionado por ela. Nem sequer lhe perguntaram, nem sequer lhe foi solicitado. Foi-lhe imposta à força, de forma violenta. Seria uma violência, né? O modo que ele coloca é meio forte, mas vamos analisar. Tu não tem escolha. É algo que está sendo realmente imposto. Está sendo forçado a aceitar aquilo, né? Todos os pais são violentos e todos os sistemas educacionais são violentos. Isso acontece porque eles não prestam atenção às crianças. Eles têm ideias pré-estabelecidas, já sabem o que é certo e eles ensinam o certo às crianças. Elas se contorcem, gritam por dentro, mas são indefesas. A criança é tão indefesa e tão delicada que pode ser moldada de qualquer forma. E é o que a sociedade faz. Antes que a criança fique bem forte, já está debilitada de várias maneiras, paralisada, envenenada. O dia que alguém quiser tornar-se religioso, vai ter que abandonar as religiões. O dia que alguém quiser se relacionar com Deus, vai ter que descartar todas as ideologias sobre Deus. O dia que alguém quiser saber quem ele é, vai ter que descartar todas as respostas que lhe foram dadas. Tudo o que é emprestado tem que ser destruído. É por isso que o Zen foi definido como sendo aquele que aponta direto para o coração humano, vê a natureza e torna-se Buda, independente das palavras, uma transmissão separada fora das escrituras. No resumo, são as crenças. Toda essa parte, né, voltada ali que ele falou das crianças, são as crenças. Os pais, o sistema educacional, todo o sistema que já funciona como uma engrenagenzinha perfeita, ela tem a sua ideologia e passa isso adiante. A criança, ela vem o mais próximo da essência. Lembra quando ele falou lá do Bob? Né? Bob quer tomar água, Bob quer fazer isso. A criança vem vem despida do ego. E quando tu vai colocando crenças, tu vai moldando ela a viver dentro do sistema e conduzi-la do modo que você quer que ela siga a vida. E aí começam a colocar as máscaras. Ela sai de um estado puro, inocente, zen, e começa a colocar máscaras em cima de máscaras, com base nos aprendizados dos pais, no molde que a sociedade já pré-estabeleceu, e assim vai indo. A verdade está na pessoa e tem que ser encontrada nela. Ver a natureza e tornar-se Buda, apontar direto para o coração humano. A pessoa não tem que ir a lugar algum, e aonde quer que vá, permanecerá a mesma. Então qual é o sentido? Pode ir para o Himalaia, que não vai mudar nada. Ela vai carregar consigo mesmo tudo o que tem, tudo o que ela se tornou, tudo o que tem feito. Ela vai carregar toda a sua artificialidade. E suas faces sintéticas, as máscaras, né? Seu conhecimento emprestado, suas escrituras, vão continuar apegando-se a ela. Mesmo sentada em uma caverna no Himalaia, a pessoa não vai estar sozinha. Os professores estarão presentes ao seu redor, além dos padres, dos políticos, dos pais e de toda a sociedade. Pode não ser tão visível, mas a sociedade vai estar presente, aglomerada dentro da pessoa. E ela vai continuar a ser cristã, hindu ou muçulmana. E vai continuar a repetir palavras como um papagaio. Isso não vai mudar, não pode mudar. Isso é muito louco, né? Porque realmente, por mais que tu queira estar longe, estar em paz, estar zen, não é indo para um lugar que tu vai mudar.
Tu tem que mudar dentro de ti. É as tuas convicções relacionadas a isso que tem que mudar. Se despir das máscaras, das crenças que foi recebendo ao longo da vida e entender quem realmente você é, a essência que é você. Tá entendendo? Tá conseguindo alcançar a reflexão? Ele traz ele complementa essa reflexão trazendo um conto, mas é algo muito específico relacionado à questão da... Como é que ele diz aqui? Da Baviera, né? E que é um conto, um anjo de Munique. Tá? Eu não vou me deter a ele, mas a gente continua a nossa reflexão. A verdadeira mudança não tem que ser de lugar. A verdadeira mudança não tem que ser externa. A verdadeira mudança tem que ser interior. E o que eu quero dizer com verdadeira mudança? Não quero dizer que o homem tem que melhorar a si mesmo, pois a melhoria é, mais uma vez, uma mentira. A melhoria significa que a pessoa vai continuar a polir sua personalidade. Isso pode resultar em algo belo, mas é bom lembrar que quanto mais belo, mais perigoso, porque será mais difícil descartar. Então, o que acontece? Se tu vai polindo toda a tua personalidade, lembra que é uma parte, né, que a gente estava falando de ser o ego, né? É dentro da máscara. No que tu vai polindo ela, tu pode acabar te encontrando em meio a esse polimento, mas o polimento pode te levar a um patamar mais elevado. Tu pode conseguir sucesso a partir disso. O polimento acaba sendo um reforço do ego, se tu não cuidar, né? E é difícil tu largar uma personalidade que está tão elevada, que te trouxe tantas coisas, que te pagou tantas coisas, né, no modo de dizer. Porque tu conseguiu chegar a um patamar mais elevado, tu tá ganhando mais, tu tá sendo mais prestigiado, e aí é mais difícil de tu abrir mão disso. Tu teve muito trabalho para construir essa personalidade, chegar ao auge, ser levado ao auge, né, do sucesso. Só que a pessoa, quando chega ao sucesso, ela não vai parar, ela vai querer continuar lá em cima e ela vai polindo mais e mais e mais e mais. Mas isso dentro da ferramenta do ego. E aí, a gente tem aquele momento, senta, que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Alguém disse a Henry Ford, quando ele estava em seu leito de morte, momento em que ele ainda planejava algumas novas indústrias, alguns novos empreendimentos. O senhor está morrendo e os médicos dizem que não vai sobreviver mais do que poucos dias. Não estão nem certos sobre isso. O senhor pode morrer hoje ou amanhã. Agora por quê? E o senhor fez isso a vida inteira e tem tanto dinheiro, mais do que é capaz de gastar, mais do que é capaz de usar, seja para o que for. É um dinheiro inútil. Por que o senhor continua aumentando suas empresas? Por um momento, Henry Ford parou seu planejamento e respondeu: Ouça, não posso parar. Isso é impossível. Apenas a morte vai me fazer parar. Eu não posso parar. Enquanto eu estiver vivo, continuarei chegando a um degrau superior. Sei que isso não faz sentido, mas não posso parar. Quando a pessoa é bem-sucedida no mundo, é difícil parar. Quando está ficando mais rica, assim como quando está ficando famosa, é difícil parar. Quanto mais refinada a personalidade, mais ela se apega à pessoa. Então não quero dizer que as pessoas tenham de melhorar a si mesmas. Nenhum dos grandes mestres Budas falou para melhorar. O problema não é a melhoria, e sim o fato de que através da melhoria a mentira será aperfeiçoada.
A personalidade será aperfeiçoada, uma vez que vai se tornar mais polida, vai se tornar mais sutil e vai se tornar mais valiosa, vai se tornar mais preciosa. Mas essa não é a transformação. A transformação não vem através das melhorias, mas através do abandono total da personalidade. A mentira não pode tornar-se a verdade. Não há como melhorar a mentira de modo que ela venha a se tornar uma verdade. Vai continuar a ser uma mentira. Vai se parecer cada vez mais com a verdade, mas vai permanecer como a mentira. E quanto mais se parece com a verdade, mais a pessoa será absorvida por ela, enraizada nela. A mentira pode se parecer tanto com a verdade que a pessoa pode até mesmo tornar-se alheia ao fato de que se trata de uma mentira. A mentira diz ao indivíduo: busque a verdade, melhore seu caráter, sua personalidade. Busque a verdade, torne-se isso, torne-se aquilo. A mentira segue oferecendo a você novos programas. Faça isso e então tudo vai dar certo e você vai ser feliz para sempre. Faça isso, faça aquilo. Isso não deu certo? Não se preocupe, tenho outros planos para você. A mentira continua a oferecer planos e a pessoa continua passando de um plano para outro e desperdiçando a sua vida. Mas a busca significa partir, e a verdade está aqui, enquanto a mentira empurra a pessoa para ir até lá. E a verdade é agora, enquanto a mentira diz depois e lá. A mentira sempre fala do passado ou do futuro, nunca do presente, e a verdade é o presente. Nesse exato momento, é aqui e agora. Então o primeiro eu é a mentira, o ato, ou seja, o pseudo... Então o primeiro eu é a mentira, o ato, ou seja, a pseudo-personalidade que cerca a pessoa. A face pública, a falsidade. É uma fraude. A sociedade impôs isso ao homem e ele passou a cooperar com isso. É preciso abandonar essa cooperação com a mentira social, porque o homem só é ele mesmo quando se encontra totalmente despido. Todas as roupas são sociais. Todas as ideias e todas as identidades que ele acha que são suas, mas que, na verdade, são sociais. São dadas por outras pessoas. E essas outras pessoas, ou seja, a sociedade, têm seus motivos para dar essas ideias e identidades a cada um dos indivíduos. É uma exploração sutil. A verdadeira exploração não é econômica ou política, a verdadeira exploração é psicológica. É por isso que todas as revoluções até agora fracassaram. Até o momento, nenhuma revolução foi bem sucedida. O motivo? O fato de não terem olhado para a forma de exploração mais profunda, que é a psicológica. Continuam a mudar apenas coisas superficiais. Podemos até fazer um comparativo até as movimentações políticas, né, do último ano. Mudam-se algumas ideologias, mas no fundo, na base, continua a mesma coisa. E assim é para várias coisas na nossa vida. Há uma revolta, há uma questão de lutar por um ideal, e aí chega até a mudar, mas é só o nome que muda. Mas lá no fundo continua a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito que estava funcionando antes. E essa parte não adianta. Tem coisas que a gente tem que mudar em nós mesmos. É o nosso interior que tem que mudar. Se despir, como ele disse, dessas máscaras, dessa mentira toda. O que é a exploração psicológica? A exploração psicológica é aquela na qual nenhum indivíduo tem permissão de ser ele mesmo. Ninguém é aceito como si mesmo. Ninguém é respeitado. Como alguém pode respeitar as pessoas se não as aceita como elas são? Se alguém impõe coisas às pessoas e depois as respeita, na verdade está respeitando suas próprias imposições. Ele não as respeita como elas são, não as respeita em sua nudez, não a respeita em sua naturalidade, não a respeita em sua espontaneidade.
não as respeita em seus sorrisos verdadeiros e em suas lágrimas verdadeiras. Ele respeita apenas falsidade, pretensões e ações. Ele acaba citando que todo esse movimento, né, de entender essa pseudo-personalidade, atingir o conhecimento da parte da mente consciente, vem muito do Freud, né? E ele fala que isso foi uma revolução. E é a partir dessa revolução que se chega até o segundo eu. E é o eu reprimido, o eu instintivo, o eu inconsciente. É tudo que a sociedade não permitiu, é tudo que a sociedade forçou dentro do ser de cada um e trancou lá dentro. Ele vem apenas nos sonhos, vem apenas em formas de metáforas, vem somente quando a pessoa está bêbada, vem somente quando a pessoa não está sob o seu próprio controle. Caso contrário, o eu 2 fica longe da pessoa e é mais autêntico, não é falso. Freud fez muito para que o homem tivesse consciência disso. E as psicologias humanistas e, particularmente, os grupos de crescimento e outros, ajudaram muito a tornar o homem consciente de tudo que está gritando dentro dele, tudo que está reprimindo, esmagado. E esta é a sua parte vital. Essa é a sua vida real, sua vida natural. As religiões a condenaram como sua parte animal, como uma fonte do pecado. Não é a fonte do pecado, e sim a fonte da vida. E não é inferior ao consciente. É mais profundo do que o consciente, com certeza, mas não inferior ao consciente. Ele chega a comentar que o homem foi o único ser que acabou indo mais distante dessa parte natural, né? Claro, isso por questões de imposições ideológicas e, bom, toda essa construção que ele está fazendo, né, voltada às máscaras, às crenças, enfim. E aí ele começa a trazer a reflexão relacionada à criança, né? Voltando à ideia, né, de que a criança, ela ainda está despida do ego. E aí fala: quem já não sentiu inveja? Talvez o fato de sentir tanta inveja seja um motivo para as pessoas condenarem a infantilidade. E as pessoas seguem condenando. Montag está certo quando diz que, em vez de dizer às pessoas, não seja infantil, deve-se passar a dizer, não seja metido adulto. Ele está certo, eu concordo. A criança é bela, enquanto o adulto é o que representa a feiura. O adulto não é mais um fluxo, ele está bloqueado em muitos aspectos. Ele está congelado, é chato e está morto. Perdeu o ânimo, perdeu o entusiasmo. Ele está simplesmente se arrastando. Ele está entediado, não tem nenhum senso de mistério. Nunca se surpreende, esqueceu a linguagem da admiração. O mistério desapareceu dele. Ele tem explicações, o mistério não está mais presente. Consequentemente, ele perdeu a poesia, a dança e tudo o que é valioso, e tudo o que dá sentido e significado à vida, tudo o que dá sabor à vida. Esse segundo eu é muito mais valioso do que o primeiro. Mas o segundo eu não é o fim. E é aí que Freud falha em não ir além. E é aí que a psicologia humanista também é limitada. E apesar de ir um pouco mais fundo do que Freud, ainda não se aprofunda o suficiente para encontrar o terceiro eu. Há um terceiro eu, o eu 3, o verdadeiro eu, a face original, que está além do eu 1 e do eu 2. Além de ambos, o transcendental, o estado de Buda, é o puro estado da consciência indivisível. O primeiro eu é social, o segundo eu é natural e o terceiro é o eu divino. E é bom lembrar
que não estou dizendo que o primeiro eu não é de todo útil. Se o terceiro eu existe, então o primeiro eu pode ser muito bem utilizado. Se o terceiro eu existe, então o segundo eu pode muito bem ser utilizado. Mas somente se o terceiro eu existir, se o centro funciona bem, então a periferia também está boa e a circunferência também está com bom funcionamento. Porém, sem o centro e apenas com a circunferência é um tipo de morte. É o que acontece com o homem. É por isso que no Ocidente tantos pensadores acham que a vida não tem sentido. Ela não é sem sentido. A questão é que o homem perdeu o contato com a fonte de onde vem o sentido. É como se uma árvore tivesse perdido o contato com as próprias raízes. E no momento que tu perde o contato com as raízes, tu não tem mais fruto, tu não tem mais as folhas, tu não consegue desfrutar do ambiente, do que o ambiente pode te proporcionar. E dentro disso, vem muito daquela fala que eu trago, daquele comando que eu trago de parar, ter um momento meditativo, um momento de conexão. A conexão com a Terra, a conexão com o universo que eu falo. Por quê? Porque essa conexão é um modo de tu trazer à tona a tua essência, tu fortalecer esse terceiro eu, que é a essência. A partir do que tu fortalece isso, as coisas à tua volta começam a funcionar de uma maneira diferente. Tu começa a administrar os fatos de uma forma diferente. E aí consegue utilizar tanto o primeiro eu quanto o segundo eu de uma maneira mais equilibrada. É fácil de fazer? Requer prática. Requer parar, tirar um tempo para ti, meditar, encontrar em meio aos pensamentos, não ao que os outros disseram para ti, mas as tuas questões, o que está lá dentro. A menos que esteja enraizada em seu estado de Buda, a pessoa não vai desabrochar, não vai cantar, não vai saber o que é celebração. E como é possível conhecer Deus sem conhecer a celebração? Se a pessoa esqueceu como dançar, como é que pode rezar? Se a pessoa esqueceu como cantar e como amar, então Deus está morto. Não que Deus esteja morto. Deus está morto dentro da pessoa, apenas nela. Sua árvore está seca, a seiva desapareceu. Ela vai ter que encontrar as raízes novamente. Onde encontrar essas raízes? As raízes têm de ser encontradas aqui e agora. É no presente. É no momento que tu sai da ideia do ego, futuro, passado. É aqui, é o agora. É tu estar conectado, estar presente com o aqui e agora. É a partir daí que tu vai restabelecer a tua conexão, vai fazer com que essa árvore, essa tua essência, ela fique cada vez mais forte, consiga te nutrir cada vez mais. É isso. A princípio, encerramos o capítulo. E agora, no próximo vídeo, já começamos o segundo capítulo, o capítulo das ideias. Então, nos vemos no próximo vídeo. Espero que toda essa reflexão, essa leitura traga boas organizações para você, que você consiga entender o quão precisa se cuidar, ter momentos em que fortalece essa essência, né? Fortalece essa tua raiz, ou a tua conexão com a fé também, certo? Gratidão por ter escutado, participado dessa reflexão hoje e nos vemos em breve. Até mais.